Senhor, essa noite vai ser bem breve. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra na carta aos Hebreus, no capítulo 1. A gente vai falar sobre a mensagem da cruz hoje. A gente vai relembrar pontos principais sobre a mensagem da cruz nessa noite. Hebreus, capítulo 1. Amém? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Podeis assentar. A gente, como eu já havia falado antes, a gente vai aprender um pouco sobre a mensagem da cruz. É algo que a gente escuta todas as pregações é falado, mas hoje a gente vai relembrar um dos pontos principais do Evangelho de Cristo, que é a mensagem da cruz de Cristo. Amém? E para isso, eu estava meditando nessa carta dos Hebreus, é uma carta fantástica. E os hebreus, eles foram um povo que já sabia do Evangelho, e essa carta, ela não é só uma carta, ela é uma exortação, ela é um sermão. Então, essa carta foi escrita para que as pessoas pudessem relembrar do que elas já haviam aprendido há tempo atrás com seus pais. Então, esses irmãos, eles já eram cristãos, mas eles estavam dando voz aos falsos profetas que estavam surgindo naquela época. Então, o autor de Hebreus, ninguém sabe quem que é. Mas ele não é Paulo, dizem que não é Paulo, porque Paulo começa as cartas dele saudando as pessoas. E esse autor dessa carta, ele não começa a carta dessa forma. Então, ele já começa exortando as pessoas, começa lembrando quem Jesus é. Então, hoje a gente vai aprender sobre essa mensagem. E essa mensagem tem um símbolo. Assim como nós cristãos, nós temos um símbolo que é a cruz. Certo? Antigamente, a cruz ela era um instrumento de tortura. Então, ela simbolizava a morte. Então, imagina hoje, a gente que tem gravado em nossos corpos, né, um símbolo da cruz, ou então as mulheres que usam um brinco que tem o formato da cruz, ou tem um pingente em forma da cruz, saiba que você carrega um símbolo de morte, certo? Então, se a gente trouxesse para a atualidade, para hoje em dia, o Gu tem. Se a gente trouxesse para hoje em dia, o símbolo de morte seria uma cadeira elétrica. Eu até escutei isso um dia desse no podcast do Dizascope. E aí ele falou sobre isso, que hoje em dia seria uma cadeira elétrica, né, que é uma das formas mais horríveis de morrer hoje em dia. Então, a gente carrega esse significado, a gente mostra esse símbolo. Mas isso é naquela época. Hoje já tem um novo sentido para a gente, a cruz, né? A gente acredita que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. Então, glória a Deus por esse símbolo. Então, a carta de Hebreus, a gente vai tentar aprender, com essa exortação dessa carta, um pouco sobre a mensagem de Cristo. Então, vamos lá para o capítulo 4 e o versículo 14 de Hebreus. A gente vai percorrer um pouco sobre esse livro, sobre essa carta. Hebreus, capítulo 4, no versículo 14. Diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, o autor dessa carta ele vai fazendo um paralelo muito grande com o que foi escrito no Antigo Testamento. Porque essas pessoas, a Bíblia que essas pessoas tinham nessa época era o Antigo Testamento. Então, ele vai fazendo alguns paralelos. Então, ele mostra quem é Jesus e como Jesus deveria agir na vida deles ali naquele momento, que seria como um sumo sacerdote. É por isso que ele vai usando esses termos do Antigo Testamento. Então, aqui está tentando mostrar para a gente que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Qual que era o papel desse cara que exercia essa função de sumo sacerdote? Ele ia até o tabernáculo, levava diante de Deus, né, o pecado do povo e orava e intercedia por essas pessoas. Então, aqui o autor está mostrando que a gente não precisa mais de um sumo sacerdote, porque a gente pode se achegar diretamente a Cristo. Amém? Então, nós devemos olhar somente para Cristo. No versículo 16, ele diz que a gente tem que se aproximar do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por alguma necessidade, por alguma situação, o autor dessa carta nos orienta a isso, a gente se achegar ao trono da graça de Deus. Então, vamos lá para o capítulo 10. Continuem com a Bíblia aberta. Capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante a nós mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudéssemos fazê-lo, não deixaríamos de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez de todas, não mais se sentiram culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos seus pecados, pois isso é possível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Então, ele está fazendo um paralelo com o sangue de Jesus Cristo nesse momento. O sacrifício de Cristo ele é definitivo. Agora, as pessoas que iam uma vez ao ano ao templo pagar pelos seus pecados, levando sacrifícios, né, em forma de animais, agora eles podem se achegar diretamente diante de Deus e ser perdoados. Não só uma vez no ano, como era feito antigamente. Então, eles podem se achegar diante de Deus e entender que Jesus Cristo ele é um sacrifício vivo. Amém? Agora, vamos só para o versículo 19 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo, pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo em nossos corpos lavados com água pura. Então, não mais a gente vai ficar se culpando pelos nossos erros do pecado. Todas as vezes que a gente fizer alguma coisa de errado, a gente pode se achegar diante de Deus com fé, com uma fé verdadeira, na certeza de que Cristo vai nos perdoar dos nossos pecados, certo? Ele também faz um apelo aqui à perseverança, porque às vezes a gente pensa que... Como eu posso explicar? Às vezes a gente pensa que vai ser demorado, mas a palavra de Deus afirma que todas as vezes que a gente faz alguma coisa de errado, Deus ele lança no mar do esquecimento. Então, às vezes, o inimigo ele tenta ficar nos acusando sobre as coisas erradas que a gente fez e a gente acaba ficando preso a isso. Mas a palavra de Deus nos reafirma que uma vez que a gente pecou e se arrependeu, Deus já lançou no mar do esquecimento. Amém? E no capítulo 11, no versículo 1, ele começa a dar exemplos de fé.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo não se vê, não foi feito do que é visível. Esse versículo é muito interessante. Eu vou ler de novo para vocês. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É muito engraçado porque eu vou contar um exemplo para vocês. Na minha cidade é tudo plano, é tudo reto, não sei explicar muito bem. Mas aí tinha alguns versículos na Bíblia que nunca faziam sentido para mim, mas quando eu cheguei aqui, tudo fez sentido. Montanhas e vales, pastos. Lá tem criação de boi, mas aí não cria, cria em qualquer lugar, na verdade. Não tem pastos verdejantes como tem aqui, entendeu? Então, muitos versículos começaram a fazer sentido, e esse foi um, porque aqui a gente consegue enxergar uma montanha, certo? A gente consegue enxergar a montanha. Só que a gente não consegue entender quem foi que fez. A montanha está ali. E, às vezes, está a montanha, uma neblina bem no meio, ao redor dela, assim. Então, essas coisas eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu vi aqui e pude compreender. E isso mostra que, além, já é interessante a gente pensar que alguém criou uma montanha. E a gente consegue ver a montanha, mas a gente não consegue ver como ela foi formada, certo? Então, é basicamente isso que esse versículo está falando aqui. Em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14, ele vai falar para a gente manter a paz com os nossos irmãos. Hebreus 12, no versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote por causa de perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição rendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, a gente precisa manter a paz com todos também. Para a gente carregar a mensagem da cruz de Cristo, a gente precisa viver isso. A gente precisa viver em comunhão com os nossos irmãos. Eu gostaria de ler um outro versículo que está em Romanos 12. É bem conhecido. Inclusive, a gente já teve um retiro. É Romanos 12, o versículo 3, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo. Nós, que somos muitos, tornamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele quer nos dizer que todos nós somos importantes. E a gente está cansado de escutar isso, cansado. Mas cada um tem a sua importância aqui no reino, no corpo de Cristo. Então, a gente se amar não é a gente ser orgulhoso ou se sentir superior aos outros, porque as pessoas orgulhosas, elas agem como sendo líderes até quando não são para elas serem. Então, quando a gente vive em união com os nossos irmãos, a gente vive de maneira saudável. É claro que vão acontecer algumas situações, né? Mas o apóstolo Paulo ele nos orienta a gente conviver bem uns com os outros. Então, qual que é a centralidade dessa palavra? É sobre a mensagem da cruz. Então, se eu preciso carregar a mensagem da cruz de Cristo na minha vida e não estiver bem com meu irmão, nada disso vai fazer sentido. Amém? Agora, para a gente finalizar, Hebreus capítulo 13, no versículo 7. Em diante.
diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes que lhes falavam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não deixem se levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Um sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus ele sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, olha só que interessante. Aqui ele faz um paralelo, mais uma vez, né? Quando o sumo sacerdote ele leva o sangue dos animais até o lugar santíssimo como oferta. Mas, em seguida, esses animais eles são queimados. Então, diferente do sacrifício que Cristo fez, o sacrifício de Cristo ele é permanente. O que eu gostaria assim, que ficasse no meu e no seu coração é a palavra principal. Como a gente tem vindo para a igreja, às vezes a gente participa da ceia e parece que é só mais uma ceia. A gente não entende de fato que é Cristo sendo morto, que era para ser o meu lugar, que era para ser o seu lugar. Essa é a centralidade do Evangelho. Mais uma vez eu repito, a gente está cansado de escutar sobre isso. A gente que nasceu no Evangelho, tem até um podcast que quando o apresentador pergunta para os convidados: como foi que você conheceu a Cristo? Aí a pessoa fala: eu nasci num berço evangélico. Aí ele brinca que o nome do berço é Shalom. Eu sempre fico rindo dessa parte. Então, às vezes a gente que nasce na igreja, a gente está cansado de escutar essas mesmas verdades. Mas essas verdades, elas precisam ser ditas. Elas precisam ser ditas para mim diariamente. Todos os dias eu preciso pensar no sacrifício de Cristo por mim, por amor a mim. E eu preciso renunciar às minhas vontades e os meus pecados diariamente. E entender que carregar a mensagem da cruz é uma responsabilidade muito grande. E que eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu não posso falar para as pessoas que eu sirvo a um Deus e não viver uma vida plena com Deus. Eu não posso falar convidar as pessoas e dizer: nossa, a igreja é muito legal, vamos lá no nosso culto. Se eu não sou igreja, se eu não sirvo os meus irmãos, se eu não venho para a igreja com o coração inclinado para adorar a Deus e servir a Deus, como eu posso carregar a mensagem da cruz se eu não tenho a paz com os meus irmãos? Entenda que carregar a mensagem da cruz não é algo só uma questão superficial. Existe algo muito mais profundo. E nós, muitas das vezes, nos parecemos com essa igreja aqui, com esses irmãos de Hebreus. A gente conhece o Evangelho, às vezes os nossos pais são cristãos, os nossos avós são cristãos, a gente está cansado de escutar sobre ser crente, etc. e tal, mas a gente precisa valorizar o Evangelho. A gente precisa muito mais que valorizar o Evangelho, a gente precisa viver ele de fato. John Stott, ele é um autor fantástico. E esses dias eu estava relendo, na verdade, um livro dele, É Porque Sou Cristão. Esse livro é muito bom, fica a dica, pessoal. E no capítulo 3 ele fala sobre a cruz de Cristo. E eu gostaria de finalizar citando John Stott. Ele diz o seguinte: toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que eu estou levando. É a sua maldição que eu estou sofrendo. O seu débito que estou pagando. É a sua morte que eu estou morrendo.
Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes da nossa pequenez como a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito sobre a justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. E é lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta para o nosso tamanho real. Então, carregar a mensagem da cruz, irmãos, não é eu ser líder do Ministério do Louvor, não é eu ser crente. Carregar a mensagem da cruz é olhar para Cristo e dizer que sim, é Cristo que vive em mim. E não pense que eu estou dando bronca ou dando uma lição de moral. Essa é a palavra, e é essa palavra que me confronta todos os dias, todos os dias. Então, se ela não confronta você, é porque existe alguma coisa de errado. Então, nesse momento, a gente vai louvar um hino que ele carrega uma mensagem muito, muito forte. Uma mensagem simples, mas uma mensagem forte e verdadeira. Então, nesse momento, vamos ficar em pé e vamos pedir para que Deus possa nos transformar e moldar o nosso coração de acordo com o querer, de acordo com a vontade dEle. Que não viva mais a vontade da Rebeca, a minha vontade sobre a minha vida, mas que prevaleça a vontade de Cristo. Então, nesse momento, faça uma oração, peça perdão a Deus, para que você possa ter um encontro com Deus. Não que você esteja desviado ou muito longe da casa do Senhor, mas que você possa todos os dias se achegar ao trono da graça com misericórdia e pedir a Deus para que essas misericórdias possam ser renovadas a cada dia. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Eu vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz, ser um altar onde ofertas sou eu. Crucifica o meu eu, te agradeço, Jesus, pela cruz. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz.
manchada de sangue, portanto